Eu estou transmitindo também ao vivo no YouTube, porque pode ser que tenha alguém que tenha alguma dificuldade de entrar. Então, aí a gente falou que sua aula vai estar ao vivo no YouTube. Então, pessoal, boa noite, né? Com grande prazer que eu apresento a professora Alessandra. A professora Alessandra, ela fez odontologia na USP, fez mestrado, fez doutorado em odontologia com área de concentração em dentística, né? Ela já tem uma vasta experiência aí no ensino superior da aula já há bastante tempo, e inclusive nós já demos aula junto por algum tempo, trabalhamos junto, né? Tanto em graduação quanto em pós-graduação, já publicamos alguns artigos juntos, né? E estudamos um pouco de laser juntos, né? E fizemos o curso de proficiência de laser também, separados, mas foi mais ou menos no mesmo lugar, né? E ela tem bastante experiência aí com laser, que eu acredito que ela possa passar para vocês. Se vocês tiverem a intenção de trabalhar com laser, que é uma tecnologia bem legal, né? E no futuro vai estar super fácil aí disponível para a gente. Eu acredito que vocês podem aproveitar bastante. E, além disso, a professora Alessandra, ela faz parte da Câmara Técnica, né, de laser terapia lá do CRO. Então, ela também está por dentro de tudo que está acontecendo, das leis, de como isso funciona. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tenho certeza que ela sabe responder para vocês. E vou deixar para ela falar um pouquinho também, né, do currículo dela, se ela quiser acrescentar mais alguma coisa. Alessandra, então, prazer em ter você aqui. Fique à vontade para começar. Obrigada, Guto, pela apresentação. Então, já está aí o meu currículo. Eu comecei no laser dentro da especialidade, da nossa especialidade, que é a dentística. Vocês estão numa semana de jornada, que é uma semana para aprender coisas além da graduação. Hoje é o dia do dentista, então eu parabenizo os meus colegas, os meus futuros colegas. Hoje é um dia feliz, né? Então a gente vai comemorar o dia do dentista falando de odontologia. Atualmente eu sou coordenadora da área de educação da Kion Academy. E, Guto, agora o negócio resolveu travar e não está indo mais para frente, peraí. Só porque a gente falou que tinha dado tudo certo, pronto. Que é um laboratório de prótese, então eu coordeno a educação clínica, junto com mais uma profissional, e estamos nessa área de educação. Então, meu tema está aí, são os lasers aplicados à nossa especialidade, a dentística clínica. Ah, professora, então laser, aquele laser de consultório que todo mundo tem, ele tem aplicação na dentística? Tem, vocês vão ver que tem uma série de aplicações. Eu comecei lá na pós-graduação, dentro do meu departamento, o nosso diretor foi para o Japão e ficou encantado com o aparelho laser que fazia preparo cavitário. Então, existem aparelhos que fazem preparo cavitário, laser. Então, se a gente for pensar, é uma coisa impressionante, como é que um laser, que é uma luz, consegue cortar uma chapa de aço, consegue cortar tecido, madeira, cirurgias oculares, né, cirurgias intracranianas, e na odontologia ele tem uma série de aplicações, inclusive fazendo preparo cavitário, são os lasers de alta potência. Este conteúdo não é coberto pela graduação. Então, assim, a graduação, ela é feita, né, ela é projetada de uma forma que todas as disciplinas vêm com uma escada de conhecimento, um crescendo de conhecimento, vocês vão tendo conhecimento lá de diagnóstico, conhecimento da anatomia, para conseguir ser um bom generalista. Então, o professor Guto está lá na universidade, se empenhando todos os dias para formar vocês um bom generalista. Esta parte da odontologia, esse conteúdo não é abordado na graduação. Tá, professor, eu quero me especializar, eu quero aprender laser, né? Então, existem cursos de habilitação em laser terapia, e é um curso relativamente curto, né? São 64 horas, para você se aprofundar nesse tópico. Então, hoje eu vou ter 1h30 aqui com vocês para dar
um overview dentro da minha especialidade, né? Da nossa especialidade que é a dentística. Porém, ele tem uma série de aplicações, né? O meu marido até brinca que aqui em casa o pneu fura, o pneu do carro, a Alessandra quer aplicar laser no pneu. Não que isso seja verdadeiro, né? Mas é porque tudo tem uma certa aplicação, vocês vão entender. A palestra de uma jornada, ela pode ser formativa e informativa. Então, eu espero que, ao cabo dessa 1h30, vocês saiam daqui tendo realmente uma ideia de como funciona o equipamento, quais são as indicações, o que ele pode fazer, e vocês vão ver, é um tópico realmente fascinante. Então, o que é laser? Então, aqui tem um acrônimo das primeiras letras, Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation, que é a amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. E o que é luz? Luz é uma radiação eletromagnética. A luz, ela tem um comportamento de partícula, e ela se movimenta em forma de ondas. Então, aqui agora, aqui na minha residência, né, onde eu estou ministrando essa aula, que é aula não presencial, né, mas síncrona, todos nós estamos aqui assistindo ao mesmo tempo, né, está passando onda aqui de rádio, onda de televisão, né, então a luz, ela tem esse comportamento de onda. E o que é comprimento de onda que a gente fala dentro da palestra? Eu vou falar bastante. Então, vai ter o laser vermelho, vai ter o laser infravermelho, e ele tem um comprimento de onda de 660 nanômetros. O que quer dizer comprimento de onda? Comprimento de onda é a distância entre dois picos dessa onda. Então, a onda, ela tem os picos e os vales. Então, quando eu vejo a distância entre um pico e o outro pico, comprimento de onda. E ela é apresentada na literatura, tá? Por essa simbologia aqui grega, nessa letra grega. A frequência também é um outro tópico que a gente vai falar bastante, né? Quantos hertz? Eu não vou me aprofundar nisso, eu já falei para vocês, tem um curso, né, de habilitação em laser terapia, mas a frequência e o comprimento de onda são característicos do laser. E aqui, todo livro de laser tem essa figura. Então, aqui, ó, o espectro de cores, são as cores do arco-íris, começando no violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. E aqui é o comprimento de onda visível. Então, quando eu falo 660, ela é uma luz vermelha, né? Um laser vermelho. Eu posso falar também um LED. O LED que a gente está acostumado lá na graduação, usar lá na dentística, né? Ele é o 488. 488, aqui cor que é? Ele é azul, né? E esse espectro de cores são as luzes visíveis. Ah, mas existem comprimentos de ondas invisíveis, que a gente não enxerga, mas ela está lá. Então, todos os lasers de alta potência, um hérbio cromo, um hérbio IAG, um CO2, tá? Esses lasers são usados também na dermatologia, por exemplo, né? Um neodímio, um diodo, eles são lasers aqui, ó, da faixa invisível, tá? Então, isso é muito importante. Aqui tem um comprimento de onda que também vocês já ouviram falar bastante, o UV, né? Ultravioleta, tem o A, o B, o C, eu vou falar também da luz UV, aí não é laser, que ela também tem um poder descontaminante. E onde é que veio essa história, né, do laser? Ele veio lá do Albert Einstein, em 1917, ele primeiro postulou de uma forma teórica que, se eu tivesse uma diferença de energia num elétron, que ele está num nível mais baixo, num nível X, desculpa, e que mude para um menos energético, se eu der uma energia para ele, um fóton, ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai esse fotoindutor, ele se amplifica, e ele dobra. E nisso vem numa sequência e eu consigo amplificar, é o tal do A do laser, né? Então, é uma luz amplificada.
Mas o primeiro laser mesmo, ele surgiu só aqui, ó, 1961. Nisso daí, ó, você vê que tem quase 50 anos, né? Então, houve um laser com micro-ondas antes disso, publicou um artigo usando esse laser de micro-ondas, que não era laser, desculpa, era um maser, e em 61, um laser de cristal de rubi. E na odontologia? Logo veio aqui, ó, com os primeiros lasers de rubi. Ah, eu apertei um negócio aqui que vai querer escrever, eu não quero escrever, não. Um laser de rubi. E na odontologia, ó, ele foi usado para remover... Eu comecei a escrever, desculpa. Em 88, para remoção de tecido cariado. E a primeira aprovação foi da ADA em 1997. Então, vocês foram ver que é uma coisa relativamente recente. Aqui, tem que passar para o próximo, peraí. Deu aquela travada, pessoal. Pronto, agora foi. Pronto, voltou. Gente, eu estou ligando um monte de coisa aqui que não tem nada a ver. Pronto, voltou, desculpa. Os equipamentos, como eles se apresentam. Então, os equipamentos que eu vou mostrar para vocês, primeiro são os equipamentos de laser, chamados de baixa potência. São equipamentos pequenos, hoje em dia eles são sem fio, né? Wireless, você carrega. Então, aqui tem duas marcas comerciais que a gente pode adquirir na odontologia. Esse daqui é o da MM Optics. Esse aqui é o da DMC. Esses equipamentos, ó, vocês veem aqui que eu estou segurando, ele é bem compacto, é pequeno, né? Parece até uma apresentação de um fotopolimerizador, assim, o tamanho, o peso, né? E aqui dentro, primeiro ele tem esse símbolo que eu vou mostrar para vocês, todo equipamento laser tem esse símbolo, até aquela ponteira laser que o professor utiliza, né? Palestrantes utilizam. A ponteira laser também tem esse símbolo dizendo que existe uma emissão de laser. E eles têm dois comprimentos de onda, o vermelho e o infravermelho. Eu vou explicar para vocês que na odontologia a gente usa bastante o vermelho, quando a gente quer atuar mais superficialmente, então mucosa, acelerar um processo cicatricial, a gente usa vermelho. Mas sempre tem uma intenção também de atuar em tecido mais profundo, tecido ósseo, tecido nervoso, né? Então, a gente vai selecionar o infravermelho. Então, aqui o da MM Optics, ele tem dois botões, ele é bem simples de ligar. No primeiro você liga, e o vermelho é o L1, e o infravermelho é o L2. A diferença deles, a única diferença entre eles, se você for ver aqui a ponta é um pouco mais robusta desse daqui, eu particularmente gosto dessa. Eu tenho um desse, mas a gente não recebe nada comercialmente, né? E esse aqui, ele é um pouquinho mais custoso, né? Tem um custo um pouco maior. E a diferença dele é que o da DMC, ele faz a técnica de LIB, que é uma técnica à distância, de redução de óxidos, né? Óxido redutor, desculpa, que pode ser feito com os dois comprimentos de onda, tanto vermelho quanto infravermelho. Essa é a única diferença. Esse daqui só faz no vermelho ou no infravermelho e o outro combina. Apesar de que alguns pesquisadores acham que é melhor você fazer separado, não junto. Este outro equipamento aqui da direita, no alto à direita, é um laser de diagnóstico. Ele é chamado diagnodente. Então, ele consegue identificar perdas minerais. Então, eu falei para vocês que é na dentística, né? Nós, da dentística, gostamos de entender se o tecido está rígido ou houve perda mineral pelo processo de desre. Agora, uma vez constatada a perda mineral de um elemento dental, a opção restauradora, abre ou não abre, ela é uma opção do clínico, tá? Então, não é porque eu estou vendo uma mancha branca, o diagnodente me aponta que tem perda mineral,
que porque ele está apontando isso, eu necessariamente tenho que abrir. O professor Guto vai ensinar, já ensinou isso com certeza. Se ela for uma mancha branca, onde houve a perda mineral, mas não cavitou, a opção é preservar e que aquele elemento consiga se remineralizar. E aqui embaixo, à direita, nós temos o diagnodente antigo, que ele tinha o fio. Ai, que equipamento novo, nunca ouvi falar. Olha, esse equipamento, quando eu estava lá no meu mestrado, há 20 anos atrás, já existia. Então, assim, é da Cavo, alemã, e ele já existia, então não é uma novidade, né? Aqui nós temos os equipamentos dos lasers de alta potência. Hoje em dia já está muito mais popularizado, né? Existem empresas que fazem depilação a laser, então as pessoas já veem, elas conseguem ver o equipamento com mais facilidade, né? Então, esse equipamento é um equipamento robusto, né? Ele é grande. Eu vou mostrar uma foto perto de um ser humano em pé, para vocês verem o tamanho dele. E esse aqui da esquerda, o que está aqui ao centro, é um Erbium daqui, ó, é o Cavo-Ki 2, né? Que era um equipamento que tem lá na Universidade de São Paulo, que na época da nossa pós-graduação ele estava disponível. Então, o que é interessante? É que ele tem uma ponteira muito parecida com a ponteira de uma alta rotação, tá? Então, ele tem o contraângulo, né, que consegue atingir a cavidade oral, e lá nos sulcos e fissuras, muito semelhante a uma ponta de uma caneta de alta rotação. Aqui tem o CO2 e ali um neodímio. Hoje em dia, esses são mais modernos, né? Então, aqui um Erbium YAG. Esse equipamento é um equipamento que foi desenvolvido em Israel. Ele já é bem comercializado no Brasil. O ano passado já tinha mais de 100 equipamentos vendidos de Erbium YAG. E ele veio com uma aplicação muito interessante. Além dele remover tecido cariado, fazer preparos cavitários, que eu vou mostrar para vocês, ele consegue fazer um preparo cavitário. Ele também tem uma função que é remoção de facetas. Então, ele ultrapassa a lâmina, o laminado cerâmico, ou uma faceta, ou até uma coroa metal free, tem que ser totalmente cerâmica. E ele promove um amolecimento do cimento resinoso, e o cirurgião dentista consegue destacar ou esse laminado, ou essa faceta, ou essa lente, ou até uma coroa, tá? Um CO2, que é um equipamento que pode ser utilizado para preparo cavitário também, né? Laser de alta, ele é também utilizado em tecido duro, faz osteotomia, ele faz incisões em tecido mole também, faz cortes cirúrgicos, e o neodímio também, e aqui um Erbium cromo. Normalmente, eles têm um painel touch, né? Que você seleciona os parâmetros. Ah, mas eu não entendo nada de laser. Ele já tem parâmetros pré-estabelecidos, já vem pronto. Então, você aperta lá a função que você quer. Eu quero fazer remoção de tecido cariado em dentina. Então, ele já tem todo o preset, ele é presetado para tecido cariado em dentina. Aí, se eu atingir esmalte, ele vai ter uma função piorada, porque o esmalte íntegro tem pouca água e ele tem muita afinidade por água. Então, esse equipamento, ele já tem, se eu precisar fazer uma gengivectomia, então, eu já vou apertar lá, tecido mole, gengivectomia. Então, ele já vem presetado. Aqui, outros equipamentos, tá? Então, aqui um diodo, esse equipamento é bem comercializado já há bastante tempo, ele tem uma fibra óptica, eu vou ensinar para vocês, vou explicar como é que o laser realmente atinge a ponta e eu consigo levar no tecido alvo, né? Seja ele osso, seja ele esmalte, seja ele tecido mole.
de uma forma, o sistema de entrega dele. Só para vocês terem uma ideia do custo desses equipamentos, né? Então, ontem eu entrei na internet, porque eu achava que ele custava 15 mil, e ele custa 28 mil, em torno de 28 mil. Esses daqui, na faixa de 200 mil reais, e esses daqui, de baixa potência, né? Que vários consultórios têm, em torno de 3.500 reais. Mas, se a gente pensar que, por exemplo, há 15 anos atrás, eles estavam à venda lá na Unicamp, cada um desses por 15 mil, e hoje ele custa 1/5 do valor do que ele era comercializado, a gente sabe que tudo que é tecnologia, ela vem e a tendência é ficar mais acessível. Tanto que todo mundo tem no bolso um celular do tipo smartphone, que era impensável, tanto de custo quanto de tecnologia, há 30 anos atrás. Então, tecnologia, ela vem para sempre ter o desenvolvimento, tá? E ficar um pouco mais acessível. E como é que esses equipamentos funcionam? Alguém abriu aí. Como é que eu tenho muita curiosidade de saber como esse equipamento funciona. Então, de alta potência versus um de baixa potência. Então, ele tem uma excitabilidade relativamente pequena, ele é de baixa intensidade, né, os de baixa intensidade, e ele tem duas condições que nos interessam. Ou ele bioestimula, ou ele bioinibe. Tanto que hoje em dia a gente fala que existe uma fotomodulação. Antigamente a gente usava outro termo, era fotoestimulação, né? Ou bioestimulação. Mas a gente não só estimula, a gente consegue inibir. Por exemplo, o paciente está com dor, eu quero aumentar a dor dele? Não. Eu quero diminuir a dor. E eu consigo com um infravermelho. Agora, eu quero que o tecido se regenere mais rapidamente, né? Eu quero acelerar esse processo, então eu vou bioestimular. Então, o termo certo é fotobiomodulação, tá? E o que ocorre nesse tecido-alvo, né? Ele vai seguir as cascatas de regeneração, né? Que já ocorreria no tecido normalmente, de uma forma fisiológica, porém um pouquinho mais acelerada. Então, a gente até fala para meus pacientes, o que o laser traz de benefício, ele somente acelera aquele processo cicatricial que o paciente tem. Então, uma coisa que a gente tem que entender também é que a resposta do paciente, ela é diversa. Então, o paciente mais imunocomprometido, apesar de ter o estímulo da luz, ele vai ter uma regeneração menor, né, comparada com o paciente normoreativo. E o de alta intensidade? Então, aquela energia depositada é tão grande, ela é tão grande a ponto de romper, então a gente aquece, por um aquecimento, as ligações, e ele realmente faz um corte cirúrgico, como uma lâmina de bisturi. E posso até romper um tecido duro, osso, posso romper esmalte, como uma ponta diamantada ou faria. Porém, a ponta diamantada, os rotatórios laminados, eles funcionam ou para abrasão ou por desgaste. Aqui não, eu vou aplicar o laser de alta intensidade pontualmente e vai ocorrer um aquecimento, chega a mais de 1000 graus pontualmente, e ele vai realmente romper aquele tecido. O processo chama ablação. Eu vou mostrar um slide disso. Aí vocês podem me falar, mas então aquece o dente. Não aquece, é pontual, ele não ultrapassa aquele raio próximo ao tecido-alvo. E dentro do equipamento, até aquela ponteira laser que os seus professores usam nas aulas presenciais, né? O que tem lá? Tem um meio ativo, pode ser um gás, um sólido, um líquido, tá? Então, tem laser de argônio, por exemplo, é um gás. O rubi é um
um sólido, né? Então, aquele meio ativo, ele vai ter níveis de energia diferentes, que elas vão se excitar, armazenam aquela energia, e vai ter um mecanismo de bombeamento. Normalmente, o que a gente usa é um start elétrico, liga na tomada, né? Mas pode ser até um start atômico, por exemplo. E ele vai refletir, vai ter essa ressonância óptica dentro do equipamento. Tem um espelho, de um lado, altamente reflexivo, um outro semi-transparente, e aí eu vou ter a saída daquele feixe laser. Qual que é a diferença entre uma luz normal e um feixe laser, né? O feixe laser, ele é monocromático, coerente e colimado. Vou mostrar para vocês a diferença e o que é cada um desses itens, né? Então, são propriedades do laser. Ele é coerente, eles se propagam na mesma direção e na mesma taxa, ou seja, na mesma coerência temporal e espacial. Normalmente, e ele tem que ser monocromático. Por quê? Ele é um único comprimento de onda, tá? Então, quando a gente tem lá o nosso LED azul, que a gente usa lá na clínica para fotoativar uma resina composta, né, o LED azul, ele também tem uma cor só, que é o 488, que eu expliquei para vocês. Existem lasers, vários, todos esses lasers de alta potência que eu mostrei para vocês, não são visíveis ao olho humano, são invisíveis. Porém, tem um único comprimento de onda, tá? Então, 2.900 lá na faixa do Erbium, os diodos na faixa do 1.000, e o comprimento de onda é distinto, mas é um único comprimento de onda. E o laser, ele tem que ser colimado. Então, aqui a gente até coloquei uma representação de uma lanterna, com a luz indo para todas as direções, e aqui um laser que vai numa única direção. Então, o laser não faz curva, igual a gente aprende lá na radiologia também, o feixe lá da radiologia também não faz curva, né? A mesma coisa. Por isso que para ele se propagar dentro do equipamento, às vezes tem espelhos, e daí ele bate e reflete, tá? Como é que o laser opera? O regime de operação de uma luz laser, ele pode ser contínuo, igual a ponteira laser dos palestrantes, ou pulsado. Por que é interessante ele ser pulsado? Porque se eu estou, por exemplo, num laser de alta potência e ele vai gerar muito calor, o tecido não tem tempo de se restabelecer. Então, lá na indústria, ele faz um corte, um rompimento da emissão daquela luz para ele ir em impulsos, tá? Então, aqui, como que é? Um laser de emissão contínua, ele permanece constante todo o período que está acionado. Ele pode ser interrompido. Então, os diodos cirúrgicos, normalmente, eles são interrompidos. Lá dentro lá na indústria, ele bloqueia, cai a energia, né? Corta a energia. Então, ele vem vindo aqui, corta a energia, fica um gap, né? Sem a emissão do laser. Aí, emite de novo, corta, emite de novo, corta. Então, ele é contido, porém interrompido. Ou ele pode ser pulsado, tá? Então, realmente, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês no tecido-alvo, dente, tecido duro, esmalte, dentina, a gente consegue ver o pulso do laser, como se fosse uma metralhadora. Onde ele atinge, ele realmente destaca, né? Ablaciona e remove tecido por meio desse laser atingir o tecido-alvo pulsado. Ou superpulsado, né? Ou seja, cada pulso fica em torno de décimos de segundos de aplicação, ou centésimos de segundo. E como é que esse feixe vai realmente percorrer aquele caminho dentro do equipamento até a sair na ponta com um contraângulo e atingir uma oclusal de um 36, por exemplo, né? Eu já tive a oportunidade de ver equipamentos, protótipos lá em São Carlos, que o laser era uma mesa,
Então, ele saía numa quina da mesa, ia percorrendo o caminho naquela mesa por espelhos e era entregue na outro lado da mesa. Então, ele era direcionado por espelhos altamente reflexivos, né? Então, o equipamento ele vai bombear e vai emitir o feixe, como é que ele vai ser entregue, né? Então, ele pode ser lentes fixas e espelhos, guias de onda oco, como esse daqui, então ele bate aqui, ó, e vai refletindo até conseguir atingir a emissão aqui na ponta, braço articulado, que é bem comum, ou fibras ópticas, que é o mais comum de todos. Por espelhos, eles vão refletindo e vão propagando, né, esse sistema de entrega. Então, aqui é uma foto, a luz laser batendo aqui é um espelho, ó, e aí ele vira, faz uma 90 graus, bate no outro espelho, e assim sucessivamente. Então, aqui é um braço articulado. Essa foto aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, o equipamento perto de um homem em pé, para vocês verem o tamanho do equipamento. Então, é um equipamento robusto, né? Essa foto foi lá nos Estados Unidos, no curso que eu fiz de proficiência de laser de alta potência, onde nós tivemos a oportunidade, eu e os meus amigos, né, todos cirurgiões dentistas, de manipular um CO2, um neodímio e um érbium. Então, só lasers de alta potência. Então, como é que é feito? É feito um treinamento. Apesar de todo mundo ser dentista há muitos anos, você vai usar o equipamento pela primeira vez, você não vai direto num paciente, você faz um treinamento. Então, aqui tem uma mandíbula de porco, a gente utiliza também um peito de frango para testar o corte, né? E realmente sentir. Então, vocês vejam que todo mundo está usando aqui os óculos de proteção, que é uma parte de segurança. E o último sistema de entrega são fibras óticas. Então, a fibra ótica, ela também tem essa capacidade de levar o feixe laser até a terminação do equipamento. Aqui é um laser de alta da Fotona. Esse laser, ele é italiano, ele veio para o Brasil, tem um custo altíssimo, porque são 2 lasers, tem um CO2 e um érbium, tá? Então, 2 lasers em um. A Fotona é uma indústria italiana, que tem origem em armamento bélico, e hoje desenvolve lasers de alta potência. Então, ele também é um laser usado na dermatologia, né? E tem funções lá na odontologia também. Se eu quiser comprar, adquirir esse equipamento, eu consigo? Não, porque ele não deve ter Anvisa. Eu acho que não. Vocês acompanharam bem aí as vacinas, por exemplo, porque o equipamento, apesar de já ser comercializado em outro país, ele precisa ter a certificação da Anvisa para poder ser comercializado aqui no Brasil, tá? E aí, a interação desse feixe, dessa luz, né, do laser em si, com a matéria. Então, quando eu emito uma radiação laser, né, e num tecido-alvo, ela vai fazer 4 coisas. Ela não é uma ou outra, não, ela faz tudo junto. Reflete, transmite, espalha e absorve, tá? Então, vou explicar uma por uma para vocês. O que é a reflexão? Então, a reflexão, a luz pode ser refletida pela superfície, não provocando efeitos sobre o tecido-alvo. Deixa eu mudar aqui um negócio. Tá. Numa incidência normal, eu tenho uma reflexão de até 7% de perda, né? Quando eu estou usando o comprimento de onda do 250 até 3.000 nanômetros. Então, a parte do feixe bate na superfície e reflete. Especialmente, temos que ter cuidado com superfícies reflexivas. Por exemplo, um grampo metálico, um isolamento absoluto. Tem que tomar cuidado, porque se o laser incidir naquela superfície, ele reflete
e ele pode voltar para o operador. E o que pode ocorrer? A gente pode ter uma incidência ocular indesejada, tá? Este laser de alta potência, se incidido na parte ocular, pode causar cegueira. Então, o certo, uma norma de segurança, eu vou explicar para vocês, é usar óculos de proteção. Óculos específico para cada comprimento de onda, tá? Por exemplo, o laser de baixa potência que eu mostrei para vocês, o que tem o vermelho e infravermelho. Na caixa vem 3 óculos. Vem um para o paciente, que bloqueia todos os comprimentos de onda, um vermelho e um infravermelho. Então, eu já vi colegas erroneamente acharem que era um para o cirurgião dentista e um para o auxiliar. Não. O que estiver usando o vermelho está sendo protegido da radiação vermelha. O que estiver usando o infravermelho não vai estar sendo acionado. Então, cada óculos é específico para aquele comprimento de onda. E eles têm uma marcação na lateral. Tudo isso para falar da reflexão, hein, gente? Transmissão. Então, o que é transmissão? A transmissão ocorre quando a luz atravessa uma superfície. Então, ela pode transmitir de uma forma mais superficial ou mais profunda. E ela pode ser dessas 3 formas. Uma transmissão direta, uma transmissão que ela se difunde no tecido, ou uma transmissão seletiva. Uma parte ela realmente não atinge na profundidade, e só uma pequena porção é seletivamente atinge na profundidade. A terceira propriedade que ocorre com laser, o espalhamento. Então, parte da luz pode ser espalhada, né, e não interage com o tecido. E a última é a absorção. A absorção nos interessa bastante, né? A parte da luz laser, ela pode ser absorvida, ocorrendo a ressonância com o cromóforo absorvedor. Ai, professora, 3 palavras que eu nunca vi na vida. Pois vocês saibam que, no curso de odontologia, nós aprendemos aproximadamente 25.000 novos vocábulos. Então, o professor Guto lá vai falar mesial, né? Vai aprender prilocaína, sei lá, tem muitos, eu nunca contei. Mas nos livros dizem que no curso de odontologia, a gente vai aprender 25 novos vocábulos. Como eu falei para vocês que esta aula não é coberta pela graduação, né? É um tópico de pós-graduação, palavras novas, ressonância do cromóforo absorvedor. O que quer dizer isso? O laser, ele tem normalmente uma questão de afinidade, a palavra que é usada nos livros, por certos tecidos ou componentes dos tecidos. Então, por exemplo, um laser cirúrgico, ele tem muita afinidade por hemoglobina, que está um item constituinte do sangue. Então, por isso que ele consegue fazer corte cirúrgico. O laser de hérbio, ou hérbio cromo, ele tem afinidade por 2 constituintes teciduais, a saber, água e hidroxiapatita. Basicamente, o que é feito o elemento dental. Então, por isso que o hérbio cromo e o hérbio Yagi têm afinidade e conseguem cortar tecido duro do tipo esmalte e dentina, porque o cromóforo que ele atinge, né, de afinidade, seria a água e a hidroxiapatita. Outra parte importante aqui da nossa aula é a interação com o tecido biológico do laser de baixa intensidade, a laser terapia propriamente dita. Então, eu preciso indicar, primeiro, o comprimento de onda. Se eu quiser atingir um tecido nervoso, uma parestesia, uma analgesia, o paciente está com dor de dente, e eu selecionar vermelho, que eu expliquei para vocês, que é só superficial, não vai ser efetivo, tá?
eu tenho que selecionar o correto comprimento de onda, que no caso é infravermelho. Protocolos de radiação. Protocolos de radiação é uma coisa complicada. Não existe assim, existe alguns protocolos já pré-estabelecidos de tanto que estudou-se, e outros cirurgiões dentistas lá atrás postularam protocolos. Então, para analgesia, se eu vou aplicar uma única vez, mas eu posso aplicar até 3 vezes. Então, vou mostrar para vocês. E o tempo que eu posso espaçar essas sessões. Para paciente que vai para quimioterapia, não é da aula de hoje, que é a especialidade dentística, mas existe um protocolo chamado MASC, de radiação praticamente da cavidade oral inteira, com 2 joules de vermelho, por 10 dias, todos os dias, 10 dias, 24 horas de intervalo, para você ter uma prevenção de mucosite. Então, o protocolo já tem a dosimetria, já tem o comprimento de onda, e já tem quantas vezes você vai aplicar aquele laser, desculpa, e qual é o intervalo entre essas aplicações. O que mais? A dosimetria eu já falei, que é a quantidade selecionada. O professor Matheus Windlen, que estuda bastante também laser terapia, ele gosta de fazer uma analogia que quando eu estou aplicando uma radiação laser, como se eu estivesse dando uma dose de medicação, eu estou dando energia para aquele tecido. Então, aquela aplicação daquela energia, ela vai favorecer um processo fisiológico que o paciente já teria. Eu só estou fornecendo mais energia. A forma de entrega e a frequência desse tratamento. Então, quantas vezes eu aplicar, intervalos entre essas aplicações. Tudo isso é importante, tá? Então, existem alguns protocolos já pré-estabelecidos. E, como eu disse, o termo certo é fotobiomodulação. Às vezes, eu me interessa aumentar um processo cicatricial concomitantemente com a diminuição de uma sintomatologia dolorosa. Então, eu modulo. E a primeira pesquisadora que falou nesse assunto foi a Tina Caru, e ela mostrou que tanto a radiação visível do tipo vermelha quanto a infravermelha vai ser absorvida pelas moléculas e ela vai atuar principalmente na cadeia respiratória. Então, a radiação laser, ela vai atuar na mitocôndria, tá? E lá no citocromo C oxidase. Então, ela vai fornecer maior energia para aquela célula fazer já o processo fisiológico que ela está pré-estabelecida. Com isso, eu vou aumentar o metabolismo, leva a uma transdução de sinal a outras partes, que também uma das partes celulares atingida é a membrana, e por isso eu vou ter a chamada fotorresposta. Então, esse é o princípio do mecanismo de funcionamento de interação tecidual. Então, outra coisa que perguntam é se a radiação laser ela é ionizante, do tipo que altera a parte de DNA, como, por exemplo, a radiação do nosso aparelho de raio-x, né? Não, ela não é ionizante. Então, ela não tem nenhuma alteração no nível de DNA, tá? Então, na faixa visível do espectro eletromagnético do 400 até 760, e no infravermelho, que é aqui, ó, do 760 até 1000, tá? Então, o que a gente usa é aqui, né, de 400 até os 700 e até 1000. Então, aqui seria baixa potência, onde eu consigo fotobiomodulação. E os principais dos aparelhos, eu até coloquei aqui, destacado o laser vermelho, na faixa aqui dos 660, e infravermelho, 808. Então, aqui uma representação só gráfica, para vocês verem. Então, qual que é a diferença? É uma questão de penetração tecidual. Então, o vermelho,
ele faz a fotorresposta mais superficial, e o infravermelho de uma forma mais profunda. Então, se eu estiver querendo atingir osso, nervo, né? Então, usar o infravermelho. Eu coloquei na aula essa parte visual para vocês verem. Então, o vermelho, esse vermelho mais forte, né? Vivo, e o infravermelho, na verdade, ele, quando você aciona o aparelho, parece que ele está uma luz meio apagadinho, porque ele já está chegando próximo daquele comprimento de onda que a gente não enxerga. Lembra que eu falei para vocês? Da faixa do invisível. Ele é visível ainda, mas ele parece o vermelho meio apagadinho. Na aula, eu coloquei com essa cor vinho. Então, vocês vão ver graficamente quando é vermelho, aquele vermelho sangue e o infravermelho em vinho. Então, como eu mostrei aqui para vocês, os equipamentos, né? A dosimetria, antigamente, era muito complicado, porque a gente tinha que fazer um cálculo do diâmetro da ponta com a potência do equipamento. Então, quanto é que ele tinha de potência e eu calculava. Então, se eu precisava de 2 joules, eu precisava calcular o tempo de aplicação. E tinha que fazer muita conta. Então, era uma complicação, porque, por exemplo, esse equipamento, se ele tivesse a mesma potência desse, ambos emitem a mesma potência. Só que esse tem uma ponteira mais larga, né? E esse daqui menos diâmetro. Então, o cálculo era de acordo com a área que eu irradiava. Era um cálculo de tempo. E ele variava bastante, né? Se eu queria 1 joule, 2 joules, etc. Hoje em dia, a indústria mudou isso para o nosso benefício. Foi uma boa mudança. Porque o cirurgião dentista, ele está acostumado a trabalhar com tempo. Tá? No fotopolimerizador, você deixa 40 segundos para resina de dentina, 20 segundos para de esmalte. Então, a gente está acostumado de modular, né, e mudar o tempo. Então, hoje em dia também. Então, ficou bem mais fácil, gente. Então, se eu preciso de 1 joule, é 10 segundos. 2 joules, 20 segundos. Então, ó, se você ver aqui no display, está mostrando 90 segundos e dá 9 joules. E isso tanto faz se é vermelho ou infravermelho. Então, com o tempo, eu consigo fazer a dosimetria de joules. Então, peraí, será que eu para frente? Então, a fotobiomodulação, trava-línguas, ela vai, primeiro, a gente tem que lembrar, ela vai acelerar processos cicatriciais. Tudo que eu quero. O paciente acabou de extrair um terceiro molar, né? Então, faz uma aplicação de vermelho para que ele acelere aquele processo cicatricial que o paciente já vai ter mesmo. Por que que ele acelera? Da onde vem? Ele favorece a proliferação celular. Então, eu vou ter um aporte maior de parte sanguínea, né? Então, eu auxilio regeneração neurológica também. Já tem bastante literatura mostrando que a radiação é capaz de restabelecer sinapses em tecidos nervosos recém-rompidos, em caso de parestesia, né? Promove um aumento, né, da microcirculação, modula o sistema imunológico e eu consigo também modular a dor. Aí, modulação de dor, normalmente eu estou falando do laser do tipo infravermelho, tá? Agora, independente dessa interação, né, uma propriedade que a gente tem que levar em consideração é que o equipamento não pode causar efeito térmico. Então, se o paciente falar, está esquentando, tem alguma coisa errada, porque ele não pode realmente causar aquecimento no tecido-alvo. Então, para concluir aqui o que a gente estava falando, se o equipamento é de alta potência ou de baixa potência, o que vai diferir é o nível de setabilidade naquele tecido-alvo. Se eu só vou modular, acelerando, fotobiomodulando,
ou se eu vou romper e causar um corte cirúrgico, ou mesmo uma ablação em tecido duro. O corte cirúrgico não é da nossa área da dentística, né? Eu não vou entrar muito nisso, mas ele é muito utilizado, por exemplo, para frenectomia, aumento de coroa clínica, e além dele promover o corte propriamente dito, né? Ele faz a frenectomia, o aumento de coroa, ele já promove uma coagulação imediata, então são cirurgias chamadas exângue, não tem sangramento. Então, se eu fizer uma frenectomia lá com minha lâmina de bisturi convencionalmente, eu vou ter um sangramento ali no local. Com o equipamento laser, eu já corto e já coagulo concomitante. Então, são cirurgias com pouquíssimo ou nenhum sangue. O equipamento Herbio-Cromo, né, que é um equipamento que faz corte cirúrgico, ele existe relatos, eu já vi, de fazer gengivectomia sem anestesia. É impressionante. Então, o paciente não precisa ser anestesiado e a gente consegue cortar um tecido. Aqui eu fiz uma linha também de tempo do meu expertise, vamos dizer, que são os lasers de alta potência. Então, em 95, foi o primeiro artigo de laser de Herbio-Cromo em tecido duro, tá? Em 97, foi aprovado pela FDA um Herbio-YAG. Lá na Universidade de São Paulo, em 2004, a gente já teve a oportunidade de operar um equipamento que era um Herbio-YAG e um Herbio-Cromo. Ou seja, 3, 4, 7 anos depois dele ter aprovação, a gente já tinha contato com esse equipamento dentro do departamento, porque ele tinha vindo por empréstimo de Israel, e nós fizemos preparos cavitários e fizemos um artigo científico. Na verdade, a gente demorou um pouco para publicar, só foi publicado em 2009, demorou 5 anos, mas era uma coisa tão para frente, né, que mesmo demorando tanto, ele ainda era um assunto que tinha pouquíssima literatura. Aí, como eu falei para vocês, em 2011, eu fui para os Estados Unidos fazer o curso, né, essa foto que tem aí em cima é lá de St. Louis, num consultório da graduação, né, os alunos gostam de ver as faculdades de outros países, né? Em 2012, a gente teve a oportunidade, eu como pesquisadora principal, de adquirir um Herbio-Cromo para pesquisa, e a gente começou a publicar muitos trabalhos na área de cariologia. O professor Guto falou que a gente publicou artigo antes da gente ter o equipamento propriamente dito, que era esse aqui, ó, um Herbio-Cromo, que é o Water Laser, né, que aqui estava instalado já. Antes da gente ter esse equipamento em 2014, lá em 2010, a gente já publicava artigos com o laser da Universidade de São Paulo. Quando a gente adquiriu o equipamento, então a gente fez muitos trabalhos na área de cardiologia. Uma área que me interessa muito é modular o elemento dental com o laser, mas não para romper, né? É um parâmetro subablativo para que ele fosse mais resistente ao ácido. Então, pacientes, por exemplo, que ingerem muita bebida ácida, né? Ter uma ácido resistência, seja ela na área da cardiologia, seja ela na área de perda de esmalte, tá? E em 2020 já tinha mais de 100 equipamentos vendidos no Brasil. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é que eu paguei a minha língua, porque quando eu fui para os Estados Unidos há 10 anos atrás e vi o custo do equipamento e falei, nossa, isso nunca vai chegar no Brasil. Não tem no Brasil e não tem campo. Ninguém vai comprar um equipamento tão caro para fazer um preparo cavitário. 10 anos depois, vários equipamentos são vendidos. Se vocês entrarem lá no Instagram desse equipamento aqui, que é vendido aqui no Brasil, vocês vão ver que ele é muito utilizado, como eu disse para vocês, para remover lâminas, né? Os laminados, facetas, coroas, metal free, etc.
Então, agora eu vou entrar no laser de alta potência, que é a parte que a gente domina bastante, né? Gosta muito e vocês vão ver, é fascinante. Então, ele tem uma alta densidade de energia e ele tem um efeito térmico intenso. Então, a literatura fala que no tecido-alvo chega a mais de 1000 graus. No parâmetro subablativo, ela chega a 600 graus, mas ela não rompe o tecido, tá? E o que ela faz? O que esse laser de alta potência faz? Ele faz corte, ele já coagula e faz, como eu disse para vocês, uma hemostasia simultânea. Eu consigo fazer um preparo cavitário, e este preparo cavitário, ele tem uma característica muito legal, que ele é descontaminado. Então, se eu estou com rotatório, eu formo aquele smear layer, que vocês já aprenderam, camada de esfregaço, que é contaminado, né? Uma aplicação de laser de alta potência realmente descontamina aquela superfície. Ela pode ser usada também, essa tecnologia, intracanal, tá? Não é o tópico da aula de hoje, mas existem ponteiras, existem adaptadores para que ele descontamine a parte endodôntica. Clareamento, utilizado para clareamento, cirurgia de tecido mole, e, hoje em dia, o que mais vem de uma ação importantíssima é remoção de peças protéticas. Então, este equipamento, especialmente o de baixa potência também, mas o de alta potência, a gente tem que seguir normas de segurança, tá? Por quê? A gente tem que conhecer o conhecimento físico do equipamento, então, algumas características, como eu disse para vocês, que ele reflete, né? E a sua interação com cada tecido diferente. Então, por exemplo, existe relatos de um laser de corte cirúrgico de diodo que foi mal aplicado para fazer um aumento de coroa e o paciente ficou com uma retração. Então, assim, não foi muito bem utilizado e depois você queria tirar X de tecido e tirou Y de tecido, tá? Então, tem que ter cuidado e saber o conhecimento mesmo da interação desse equipamento com a matéria, o tecido. Tem que ter um treinamento. Lembra que eu falei para vocês? Você não vai fazer direto na boca de uma pessoa, você tem que treinar, tá? E conhecer bem o protocolo de operação. Então, aqui existem alguns lasers, então, da 3A, são os lasers visíveis. Por exemplo, o laser point de uma conferência, ele tem potência pouca, 5 miliwatts, bem pouquinho. Aqui, ó, uma potência de meio miliwatt, 3B. E os de alta potência, que são os 4, classe 4. Ele pode causar dano ocular, já falei para vocês. Então, a gente não pode ser exposto, tanto o operador, quanto o auxiliar, quanto o paciente, a essa luz, porque ela causa dano ocular, tá? E pode causar fogo também. Então, a gente evita de fazer essa aplicação em área ou equipamento inflamável, tá? Tem que usar o óculos certo, do comprimento de onda adequado, evitar material refletor, sempre substituir qualquer inflamável. Uma coisa importante, a aspiração constante, porque quando eu estou atingindo o tecido, ele como se fosse uma vaporização, tá? Ele vai para o ambiente, seja ele tecido mole ou tecido duro. Então, a gente trabalha com a bomba a vácuo, aspirando com o auxiliar. Tem que ter uma placa de advertência na porta que tem equipamento laser. E o pessoal tem que estar treinado para os protocolos. Então, essa sinalização, né? Aqui tem uma radiação laser. Olha aqui, ó, perigo. Normalmente, o equipamento tem um botão de emergência, que se ele der uma pane elétrica e não parar de não desligar, a gente consegue cortar a energia, tá? O pedal ele é coberto por uma capinha metálica para a gente não apertar o pedal sem querer. Normalmente tem uma chave também, uma chave de segurança para você levar para casa, para quando você não estiver no consultório, ninguém ficar acionando. Óculos, já falei. E olha essa máscara, que máscara moderna, uma N95. Esse slide é super velho, esse slide tem uns 10 anos.
Agora essa máscara está na moda, porque o ideal é a gente usar uma máscara com a trama mais fechada. Naquela época era chamada máscara de tuberculose, né? Que é a máscara que a gente está usando agora corriqueiramente, mas não era uma máscara de uso comum na época. E na especialidade, né, que é a nossa da dentística. Olha só, existe um laser de diagnóstico, já mostrei a carinha dele, vou mostrar como ele em funcionamento. Uma ação do laser pode ser pós-preparo cavitário, porque eu posso reduzir sensibilidade pós-operatória, diminuir dor. Pacientes que têm hipersensibilidade, né? Dentina exposta, eu posso aplicar laser de baixa potência para diminuir aquela resposta dolorosa, ou eu posso aplicar lasers de alta potência para fazer um derretimento ali naquele local. Uma coisa importante é que pós-preparo ele é uma superfície descontaminada. Existem trabalhos na literatura que mostram o laser na parte interna de peças de uma coroa de cerâmica. A gente manda o protético fazer, irradia aquela parte interna para tentar melhorar a adesão antes da cimentação. E ele remove, hoje em dia, restaurações de resina. Antigamente não removia, hoje a gente remove tanto esmalte quanto dentina. Ah, professora, mas meu paciente tem uma amálgama. Na amálgama o laser não tira, você vai ter que tirar na diamantada ainda convencional. Chegou em dente, aí você pode trocar para o equipamento. Então, ele pode ser usado também no tecido gengival, lá na dentística, para fazer cortes, exangue, como eu disse para vocês, né? Gengivectomia. Ou depois de preparar uma restauração indireta, que ela fica ali subgengival, a gente utilizar o equipamento de alta potência. Olha aqui, uma utilização bem corriqueira. Então, eu fiz um preparo cavitário, e eu não tenho um equipamento de alta potência, né? Então, eu tenho a minha diamantada e eu tenho um laser de baixa. Isso é bem comum nos consultórios. Então, para o paciente não ter sensibilidade pós-operatória, são vários problemas para ter sensibilidade. Excesso de secar, um rotatório velho, mal irrigado. Mas, se eu seguir todos os protocolos e a restauração ainda mesmo estiver profunda, eu posso aplicar 2 joules do vermelho para estimular aquele odontoblasto lá dentro da minha polpa, para que ele se repare mais rapidamente. Então, uma aplicação possível dentro da especialidade dentística. Aqui um caso de laminado, né? Então, antes, essa foto foi na hora que a gente tirou o mocap, e aqui estão os preparos, antes da cimentação das peças, e uma opção seria a gente aplicar o vermelho, 2 joules, ó, 2 joules, ou seja, no equipamento vai aparecer ali como L1, 20 segundos, pré-cimentação, para que esse dente se regenere, né, a parte pulpar, teve todo o dano, né, do preparo cavitário, e a gente vai favorecer aquele restabelecimento deste elemento dental. Então, isso daqui é um resumão de tudo que eu falei. Isso é importante, esse slide é importante. Então, a dosimetria ideal, ela é fundamental para eu ter um bom resultado. E da onde vem essa dosimetria? De trabalhos, e realmente foi tentativa e erro, minha gente. Então, assim, existiram profissionais lá no passado que viram boa resposta usando 2 joules, e assim a gente segue, tá? Tendo bons resultados. Agora, se eu usar uma dose muito baixa, abaixo de 1 joule, eu não vou ter nada, não acontece nada. Eu não promovo bioestimulação que eu quero, no caso. E se for uma dose muito acima, eu acho que 2 é pouco. Eu quero bastante, eu vou colocar logo 5, 6. Aí, se eu exagerar na dosimetria, eu vou ter ocorrer o oposto. Eu vou ter um processo inibitório. Tá vendo como é difícil? Então, assim, a gente tem que seguir o protocolo. Se já tem um protocolo pré-estabelecido, a gente segue o protocolo. E da onde que sai isso?
a gente tem que entender que a gente está dando energia, e se aquela energia for superior, vai inibir, se for inferior, não vai acontecer nada. E existem algumas tabelas de doses que acompanham o equipamento e que nos ajudam, tá? Então, por exemplo, esse daqui é o da MM Óticos. Eu tenho um caso lá de hipersensibilidade. Então, que laser que eu tenho que usar? É dor, lembra que eu falei para vocês? Então, é infravermelho. Então, quanto? 3 joules, tá? Alguns artigos falam 4 joules. Eu, para hipersensibilidade, estou usando 4. Sobre a região cervical, e o ideal é aplicar um na mesial, um no médio e um na distal. Quantas vezes? Uma vez só é suficiente? Pode ser. Tem casos que eu aplico uma vez, o paciente relata a melhora. Mas a literatura mostra que eu posso ter de 1 até 5 vezes com intervalos de 72 horas. Então, outro dia eu emprestei o meu equipamento para uma colega, que ela ia aplicar numa prima e ela não tinha o equipamento. Uma vez foi insuficiente, aí aplicou uma segunda vez, na terceira ela começou a sentir melhora. Então, a gente vai sentindo. Uma dica importante é anotar com muito rigor na ficha a dosimetria, a data e acompanhar, para depois você saber lá no futuro o que foi feito, tá? Então, implantodontia não me interessa no dia de hoje, língua geográfica, líquen plano, mucosite, tá vendo? Essas não são muito da nossa área, mas vocês vejam, por exemplo, ortodontia, que mexe lá com osso, movimentação, infravermelho. Líquen plano, que é em mucosa, vermelho. Então, acho que vocês já vão sair daqui hoje já sabendo algumas aplicações do vermelho e do infravermelho. Na dentística aqui, um laser de diagnóstico que eu mostrei para vocês, o Diagnodente, tá? Ele é uma fluorescência, então, olha só, por dentro do equipamento, ele tem 2 vias. Uma que vai, atinge o tecido, ela faz uma aferição de minerais e ela volta, ó, ela volta para o equipamento e ela vai dar um sinal numérico e vai fazer um barulho, né? Um sinal acústico também da aferição. Então, é um comprimento de onda de 600 nanômetros. E ele tem uma escala. Então, de 0 a 20 é um tecido sadio. Ó, perdeu um pouco de mineral, já deu 30. 30 já está ali em tecido cariado. Pode estar ou não cavitado. E de 70 para cima vai ser tecido cariado. Quando eu mexi nesse equipamento, que estava lá na pós-graduação, no mestrado, ele só tinha emissão de laser aqui, ó, nesse sentido. Hoje em dia, eu entrei na internet, né? Ele também tem uma ponta que afere na interproximal, olha que legal. Então, ele também tem, ó, uma emissão nesse sentido, para eu conseguir aferir na interproximal. Existem alguns artigos na literatura que dizem que essa aferição também ela é atrapalhada por materiais que estejam no elemento vizinho. Se eu tiver uma amálgama, se eu tiver uma cerâmica, a leitura não é tão fiel. E por que é interessante a gente ter um equipamento que afere a perda mineral? Porque hoje em dia é muito comum essa situação. Essa foto a gente tirou lá na clínica da graduação. Essa paciente jovem, tinha acho que 17 anos, chegou com esse elemento, uma alteração cromática, né? Mas se a gente olhar bem, não tinha nem cavidade, né? E quando a gente radiografou, a gente não tinha equipamento de diagnóstico, mas a radiografia também é um equipamento de diagnóstico. Ele estava assim, ó, a gente brinca que parece um Kinder Ovo, né? Realmente deu até endodontia. E por que hoje a gente tem esse modelo de cárie? Porque os pacientes são expostos a flúor na água de abastecimento, então a parte externa do esmalte, ela é resistente, e na hora que atinge a dentina, ela se propaga. Então, esse novo modelo de esmalte, de cárie, o esmalte não cavita. E a cárie começa na dentina, tem fissura, fratura, e o diagnóstico às vezes é difícil com o método tradicional. Então, o paciente fala, eu estava comendo um pão puma, e ele fraturou porque ele estava realmente totalmente socavado. E esse dispositivo, olha, isso é uma foto de um artigo científico
perdeu o mineral aqui, ó, na fissura, não chegou ainda nem em dentina, mas ele já consegue monitorar essa perda mineral. Aí, como eu disse para vocês, a escolha clínica da abertura ou não depende de uma série de fatores. A gente não vai abrir isso no primeiro momento, a gente vai acompanhar, enquanto não atingir dentina, a gente não vai preparar, tá? Caso de hipersensibilidade, eu mostrei lá no texto para vocês, na tabela. Então, eu posso fazer de 1 a 5 vezes, e aqui tem a local que eu irradio. Então, eu faço 3 pontos, um na mesial, na cervical e uma na distal. Esse aqui é uma foto de um artigo científico de 2008, um caso de analgesia, dor de dente, tá? Então, pode ocorrer pós-endodontia. Aí, vamos lembrar de novo, dor, nervo e infravermelho. Lembra que eu falei que o sinal visual na aula ia ser meio vinho? Infravermelho. Comprimento de onda, 808. E eu vou aplicar um ponto só, 5 joules. E ele já tem uma melhora significativa. Esse é um caso de consultório. Ele é de estômago, né? Só que esse paciente veio para mim porque quebrou uma coroa cerâmica. Só que ele fraturou a coroa e o que apareceu? Uma úlcera. Então, eu sou da dentística, mas eu sou dentista também, né? Então, eu estou fazendo cerâmica, eu estou fazendo uma reabilitação, mas eu estou vendo uma lesão em língua, em bordo de língua e em ponta de língua. Então, a gente aplicou vermelho para acelerar aquele processo cicatricial, 2 joules, tá? E em cima, aqui está errado, não é no ponto do eixo da raiz, desculpa, na lesão. E se for lesões muito grandes, acima de 1 centímetro, a gente pode fazer 1 ou 2 pontos, tá? Por que melhora a dor de dente? Porque ele vai aumentar aquela beta-endorfina e ela promove uma analgesia natural. Então, a gente fala para o paciente que o ideal também é porque ela é muito pontual, só naquele lugar. Você não precisa tomar um analgésico que vai para toda a circulação sistêmica. E por que é que repara um tecido? Então, aqui está um slide que a gente fala para o paciente também. Por que é que repara? Então, ela aumenta a circulação, forma mais tecido, prolifera os fibroblastos, aumenta a vascularização, ao porte de elementos que elas vão nutrir aquele tecido e vão dar uma acelerada no processo cicatricial. Então, aqui tem um laser para vocês, de alta potência, no treinamento que a gente fez em outubro do ano passado. Faz 1 ano, o meu colega comprou um Herbio Yagi, tá? E a gente fez o treinamento. Na parte da manhã, a gente treinou em mandíbula de porco, e à tarde, em paciente, fizemos gengivectomia e remoção de lente, tá? Isso está repetido. Então, alguns lasers de alta potência aqui, ó. O neodímio, um argônio, que é um laser que pode cortar, o hélio, diodo, um ômnio e um CO2. Então, aqui é uma foto que eu precisava mostrar para vocês, é a afinidade. Aqui em preto, a hidroxiapatita, em azul a água. Então, olha aqui, o pontilhado é o Herbio cromo e o Herbio Yagi, que tem afinidade por água e hidroxiapatita. Então, os lasers de corte, né, os lasers cirúrgicos, que eu já falei para vocês no dia de hoje. Como é que funciona o Herbio cromo? Tá? O Herbio cromo e o Herbio Yagi, ele produz resultados previsíveis. Eu posso cortar a gengiva, aumento de coroa clínica, fazer frenectomia, tá? Biópsias, abrir o implante. Então, ele é um laser também com utilidade cirúrgica. E no tecido mole? Então, essas microscopias fomos nós que fizemos, o professor Guto também ajudou. A gente aplicou o laser em dentina e olhou no microscópio. E no esmalte. Então, se vocês conseguem ver aqui o esmalte não irradiado e aqui o pulso do laser
com o tecido de esmalte derretido, tá? E o que a gente promove é esse termo, ablação. Lembra que eu falei 25 novos vocábulos, mais um vocábulo, ablação, que é essa remoção tecidual, preparo com laser. Aqui, ó, CO2, um comprimento de onda que também pode, aqui o mais da direita. O CO2 também consegue fazer cortes de tecido ósseo, apsetomia, tá? E essa foto, eu fiz esse esquema, desculpa, para vocês entenderem como é que funciona a ablação. Vem o laser aqui, ele é absorvido, uma das características, pelo tecido. Aí vai ter microexplosões. Na literatura chama popping, igual a pipoca no micro-ondas, vai fazer pop, 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 e ele vai fazer uma vaporização dos componentes, eles se propagam e ele tem uma explosão ablativa. E eu vou ter uma cratera formada por essa perda de estrutura. Aqui, então, como eu mostrei para vocês, como ele se apresenta. E aqui, um pulso do laser. Olha que legal, ó. É um artigo que a gente publicou, né, com o Leonetti, um pulso do laser, aonde ele atingiu e onde ele não atingiu. Uma magnificação pequena. Esta foto é do livro que a gente publicou em 2019 no IN, a professora Fátima irradiou esse canino, e vocês vejam aqui os pontos que o laser fez na superfície, pontos ablativos. Então, ele vai ter esse efeito fototérmico, e existem peças de mão para a gente conseguir levar lá na cavidade. Então, já falei para vocês que a gente vai fazer isso, prevenção, adesão, remover tecido cariado, erosão, com os lasers de alta potência. Aqui é o equipamento de origem israelense, que é o Light Touch. Ele tem essa aparência aqui, que é ele é instagramável até, que os pacientes, eles sentam, né? Os pacientes, eles conseguem, não sentem dor, então o maior marketing aqui é realmente sem dor, e a peça de mão, que ele leva o feixe de laser para a superfície. Antigamente parecia mais uma peça mesmo de consultório convencional, hoje em dia ela é mais, com maior design, um design mais arrojado. E aqui, ó, são as pontinhas que a gente acopla, são pontas de safira, e essa mão aqui é do Pedro, ele fez um preparo cavitário com equipamento, ó, você vê que ele consegue fazer um preparo arredondado, muito semelhante, com uma ponta de desgaste. Então, quem interage com água? Resumão, hérbio cromo, hérbio IAG e o CO2. Uma coisa interessante que essa foto mostra bem, é que é muito diferente do convencional, é que o laser não funciona em modo contato. A gente não encosta, a gente tem que afastar, aí ele fica focado e aí ele atinge. Não é muito usual a gente trabalhar afastado, tá? E esse estudo é um estudo que o Guto achou, né, que é de sintomatologia dolorosa. Então, crianças de 3 e 4 anos, quando faz um preparo cavitário com laser, 85% não relata dor, sem anestesia. Com a broca, não. Com a broca, só 17%. Então, eu reduzo a dor. Mas, em contrapartida, também não é sempre só coisa boa. Ele é um pouquinho mais lento do que uma diamantada, tá? Uma parte importante é que eu vou ter uma redução microbiana, tá totalmente descontaminado. Eu pus até aqui uma interrogação, esse padrão microrretentivo. Se a gente olhar, parece que passou um ácido. E muito tempo e muita pesquisa foi feita para ver se essa superfície era parecido com uma aplicação de ácido. Hoje em dia, a gente sabe que não. Concluído o preparo, tem que fazer o procedimento adesivo convencional, tá? Então, aqui o capítulo do livro, e removendo o tecido cariado, uma foto do capítulo do livro em ação,
num preparo cavitário. Então, vocês vejam que ele tem uma irrigação e a ponta é muito semelhante com uma ponta de alta rotação. Ele tem o preset, que eu já falei para vocês, então já está ali, cáries, remoção de cárie. Essa foto já é mais antiga, está em inglês. Hoje em dia, o display dele já está tudo em português. Então, vai estar escrito remoção de cárie, tá? Eu consigo fazer gengivectomia sem anestesia, já falei, mas eu quis pôr um slide disso, não tem sangramento, o paciente sai feliz da vida porque fez uma gengivectomia simplesmente não sentiu absolutamente nada, sem a necessidade de fazer anestesia, né, de anestesiar. E o xodózinho, que eu preciso acabar a aula, que já está no fim, que eu preciso mostrar isso, que são a remoção das facetas. Peguei isso aí da internet, então, hoje a gente tem muito problema de retrabalho. Então, aí a Branca de Neve está recebendo uma Mentex e ela não sabe o que isso pode acarretar. Então, assim, se ela for mal conduzida, se a cor não ficou boa, e se ela não gostou, esse trabalho tem que ser removido, tá? Então, hoje em dia, a gente tem retrabalho. E, convencionalmente, lá, antes de existir laser, né, e para quem não tem laser, a gente tem que tirar com rotatório. Eu tenho uma foto aí de uma remoção de um laminado. É um procedimento que demora um certo tempo, a gente tem que ter muita cautela para não atingir o dente, né, a estrutura íntegra. E uma nova abordagem seria o uso do equipamento laser para desaderir essas facetas. Então, olha, eu coloquei lado a lado aqui. Quando a gente tem que cortar com rotatório, tá? Tem que ter muito cuidado, ó. Aqui tem um pouco de cerâmica ainda, e a gente faz uma forcinha para conseguir desaderir, né, e soltar essa peça. Com o equipamento laser de alta potência, eu vou fazer movimentos helicoidais, igual um rocambole. Eu não posso ficar com a radiação num ponto só, que daí ela aquece. A intenção é o feixe ultrapassar a lâmina, ou a faceta, ou a coroa, atingir o cimento resinoso, e aí eu vou desaderir com o Rollenbeck nas facetas, aquele Rollenbeck 3S, ou o Lecron para tirar as coroas, tá? Lá em dentes posteriores, aquela parte arredondada do Lecron. Faço uma alavanca e ele solta. Então, aqui é um vídeo removendo um lateral no dia lá do meu treinamento, que eu falei para vocês. Olha, é a primeira vez que a dona do equipamento está tirando, ela demorou 3 minutos, porque ela parou, explicou, faz assim, faz assado, demorou 3 minutos. Hoje em dia, o pessoal que tira laminado, tira assim em 10 segundos. É rapidinho. Quanto mais fina a lâmina, mais rápido é essa remoção. Por quê? Porque ela vai fazer essas 3 coisas. Ela amolece, ela ablaciona termicamente e ela fotoablaciona. Então, ela ultrapassa o laminado, atinge o cimento e depois a gente destaca ele mecanicamente, tá? Então, a remoção da restauração de cerâmica por laser pode ser feita sem nenhuma alteração em dentina e é um procedimento bastante rápido. Olha aqui, o elemento e o equipamento, como eu falei para vocês, tem que fazer o movimento helicoidal, igual um rocambole, e depois pegar um Rollenbeck 3 e destacar. E eu vou ter isso aí, fratura do tipo adesiva. Então, eu vou realmente atingir o meu cimento resinoso. Então, o resumo é isso daqui. A irradiação se transfere através da cerâmica e depende da espessura. Quanto mais fácil, melhor. Uma coroa que tem um desgaste maior, tem bastante cerâmica, um pouco mais demorado. Eu tenho que fazer também na vestibular, na lingual, tá? A energia é transferida, absorve pelo cimento, deteriora. E uma das principais preocupações é se eu vou ter aquecimento.
não tem aquecimento. Tem um monte de artigo científico provando que com a irrigação, desculpa, a água não promove aquecimento pulpar. Aquece menos do que com rotatório, tá bom? E eu vou usar o herbiocromo. O herbiocromo também é passível de fazer ablação. Então, tem uma foto bem bonita aqui, ó, de uma cratera, foto de livro essa, tá? Essa não é minha, não. Uma cratera mostrando um pulso do laser de 200 micrômetros. Só para vocês terem uma ideia, um fio de cabelo tem mais ou menos 100 micrômetros. Então, um pulso do laser removendo, fica aquela estrutura microestruturada, perdeu estrutura pontualmente. E na dentina fica assim. Essa foto é do professor Navarro. Como ele tem muita afinidade por água, a intertubular ela é mais atingida e a peritubular menos. Então, parece que tem umas projeções, parecem uns vulcõezinhos, tá vendo aí? Porque aqui tem muito mineral. E o último tópico que eu vou acabar é a prevenção. Prevenção ao redor de restaurações. Então, o que a gente sabe? Que melhora a resistência ácida. Então, aqui, ó, trabalho meu, do Guto, lá, deixa eu ver, 2009 esse aqui, olha como ele é antigo, que a gente restaurava, fazia lesões de cárie in vitro e media a dureza. Qual que era o melhor material? O melhor material era o ionomérico, tá? E se eu usei broca ou laser? Melhor o preparo cavitário com laser. Então, assim, se eu usar laser e ainda um material ácido resistente, melhor ainda. Um outro artigo que a gente fez in situ, e de 2015, tá vendo? Ó, lesões de cárie ao redor de restaurações. Então, a gente sabe que ablação em esmalte e prevenção existe. Então, a gente fala para o paciente que o preparo cavitário com laser, ele é ácido resistente, independente do material restaurador, nesse caso aqui, foi atingido. A gente também publicou um artigo da PCD em português, com o mesmo tópico, que o preparo cavitário com laser previne lesão de cárie. Esse trabalho aí é de 2010, se eu não me engano. E por que ocorre isso? Porque a estrutura ao redor do preparo cavitário, ela fica alterada. Então, eu tenho uma alteração nos níveis de carbonato e água, e aí previne a lesão de cárie. Olha que legal. Então, o preparo cavitário com laser, ele é ácido resistente. Então, eu posso fazer um preparo cavitário e ainda sinergizar um flúor terápico, seja aplicação tópica de flúor, seja um ionômero, um vitremer. E quando eu tenho essa sinergia do preparo com o material cárie resistente, melhora as condições locais. E com erosão. Esse artigo é do Guto também, com o Renan, de 2017, um artigo até recente. Utilizamos o herbiocromo que tinha na universidade, né, que a gente utilizava, que foi adquirido com verba da FAPESP, e chegou ao parâmetro de 30 Hz e meio watts, que era suficiente para alterar aquele esmalte e promover menor perda por erosão. Como é que a gente fez esse artigo, né? Então, a gente pegava fragmentos dentários, fazia essa irradiação e submetia a ácido em laboratório. E realmente, quando a gente usou essa combinação 30 Hz e meio watt, foi considerado o melhor parâmetro para prevenir. Esse trabalho ele é muito citado, é um trabalho de metodologia. Bem, Guto, você está aí? Eu vou concluir minha aula aqui, que eu acho que o horário era esse. Depois vocês têm mais uma palestra, é isso? Isso, temos mais uma palestra ainda, estou aqui. O horário era esse, né? Então, eu vou abrir para o pessoal, para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Deixa eu parar de stop share aqui.
pessoal geralmente é meio tímido, mas se alguém quiser pode fazer no chat, ou pode até abrir o microfone. Se não, eu vou te fazer uma pergunta que me fizeram aqui durante a Teve palestra. bastante informação, prevenção de cárie, tecido duro, tecido mole, laser de baixa, e é uma coisa que vocês não estão muito acostumados, né? Então, assim, eu gostaria que no dia de hoje vocês saíssem com pelo menos uma pulga, não uma pulga, um elefante atrás da orelha, para vocês verem quanta coisa o laser faz. Alessandra, eu vou te fazer então uma pergunta que me fizeram, tá? Tá bom. Me perguntaram se não era o ultravioleta que mata a bactéria. Como é que o preparo mata a bactéria? São duas coisas diferentes. O UV, a luz UV, na verdade é o UVC, né, que tem lá no shopping, tem uma câmara UV, nos consultórios tem tapetes de UV que o pessoal pisa para descontaminar com coronavírus. Aí o comprimento de onda é lá para a esquerda, lembra que eu mostrei para vocês? É na faixa do 300. Então, é uma luz, e que é o mesmo UV que a gente se preocupa no envelhecimento, né? E no UVC, ele mata bactéria. Ele rompe realmente o DNA da bactéria e ela fica eliminada, descontamina. Agora, nos lasers de alta, como eu mostrei para vocês que esquenta muito, então é outro princípio, é por aquecimento mesmo, chega a 1000 graus Celsius, gente. Então a descontaminação é por aquecimento. Churrasco de bactéria. Exatamente. Então o princípio é diferente. Aí a Camila fez uma outra pergunta aqui. Infravermelho, vai inibir? Sempre não. Já vou explicar. E vermelho vai estimular? Não, é o seguinte, existe a dosimetria, que já está pré-estabelecida. Se eu ultrapassar aquela dosimetria, seja o valor numérico mesmo, aí ela vai inibir. Inibir uma coisa que, na verdade, eu queria melhorar. Por exemplo, com o vermelho, melhorar a cicatrização. Eu melhoro, eu aumento, mas se eu usar uma dosimetria alta, eu inibo. Agora, o infra eu posso tanto diminuir a dor, que é o que ela falou aqui, vai inibir a dor, mas eu posso também melhorar a condição nervosa, aumentar as sinapses, entendeu? Então, assim, as dosimetrias, elas estão estabelecidas para aumentar o que eu desejo aumentar e diminuir o que eu desejo diminuir. Porém, se eu exagerar na dosimetria, eu vou ter o oposto. E essa que é interessante. Então, quando você pensa dor, eu quero inibir ou aumentar? Ninguém quer aumentar a dor. Então, a dosimetria que eu falei para vocês, analgesia, 3, vai inibir dor. Aumentar não vai. Agora, o que eu não posso é errar a dosimetria. O que mais? Tem um monte de coisa aí, ó. Tecido necrótico. Teria algum uso para evitar maior prejuízo ao tecido adjacente? Então, você acha que está falando a Larissa de descontaminação, né? Descontaminação, normalmente, ela é mecânica. Você está tentando usar um laser para fazer um corte em tecido necrótico, deve ser isso que você está pensando, né? Sim, porque ele vai ter uma ação ali local. E a Beatriz? E essa parte do silêncio. Isso é uma boa pergunta, hein, Beatriz? A caneta de alta rotação é um medo dos pacientes. Eles não gostam do barulho do motorzinho, além do barulho, trepida. Ela trepida, tá? Então, o laser, ele não tem aquele barulho de alta rotação, que os pacientes detestam, ele tem o popping, que ele até as crianças gostam, que é aquele barulho de pipoca no micro-ondas, e ele não trepida. Então, por isso que a sensibilidade à dor é diminuída, tanto o barulho quanto a trepidação. Aí, ó, rumo ao futuro da odontologia. Vocês são o futuro da odontologia, né? Então, eu
queria mostrar essa tecnologia. Ela vai ficar cada vez mais acessível. Se vocês olharem aí nas redes sociais, todos os consultórios top da galáxia têm esse equipamento que eu mostrei para vocês. Então, agora vocês vão lembrar de mim toda vez que vem, olha, lá na jornada, em 2021, eu já vi esse equipamento. Né, Guto? Tem mais alguma pergunta aí? Durabilidade do equipamento, estão perguntando. É um equipamento que não tem uma obsolescência, você não precisa pagar anuidade, por exemplo, que nem um scanner, e se ele quebrar, normalmente aquela peça onde está acoplado, você manda para assistência técnica, e eles te mandam outro para você não ficar sem o equipamento. Agora, assim, quanto dura, ele é um bem durável, né? Não é como se fosse uma geladeira. Ela vai ter a obsolescência dele, mas não é uma coisa que ele é para durar bastante, tá? Não saberia dizer quantos anos, mas eu já vi equipamento. O que acontece às vezes, rompimento de fibra ótica. Só a fibra custa muito caro para ser substituída. E uma coisa que a gente viu no nosso equipamento, em 2 anos, ele queimou eletricamente. Mesmo tendo estabilizador de eletricidade, os picos de energia queimou a parte elétrica do equipamento, tá? Então, mesmo com, como chama aquele equipamento? No break. Tem que ter um no break bem forte, tá? Ablação. É um princípio da explosão, forma muita pressão, isso. E a umidade do elemento dentário pode ser afetada? Nossa, mas que pergunta linda. Pode. Por isso, Daniel, é que existem parâmetros diferentes numa dentina cariada e num esmalte rígido. A pergunta do Daniel é assim, se eu tenho um tecido que tem muita umidade, uma dentina, ou uma dentina cariada, a ablação vai ser muito maior do que num tecido que tem pouquinha água, no esmalte, entendeu? Por isso que eu tenho que dosar, o equipamento já fala, agora você está em esmalte, então você tem que aumentar aquela energia. Agora você está na dentina cariada, então agora ele diminui aquela energia. Muito bem, boa pergunta. E trabalhar sempre com irrigação também, porque a irrigação vai potencializar a ação do laser. Exatamente. Tem que ter a água. A água é importantíssima para o corte. Senão você evapora toda a água, porque a temperatura aumenta muito e ele para de cortar. Exatamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Gostaram aí do assunto? O assunto é muito legal. Guto, que horas que é a próxima palestra? Já, Alessandra, então eu vou te agradecer, né? E eu vou me agradecer também. Eu vou te agradecer pela participação, obrigado pelo convite, né? E tem mais umas perguntas aí, se alguém quiser, depois a gente passa o contato da professora Alessandra, né? E ela responde por vocês por e-mail, tá bom? É verdade. Eu fiquei muito feliz de ser convidada pelos os alunos do Guto, que eles já sabem tudo de dentística. Sabem tudo, eles são, assim, PhD. E, realmente, trazer um conteúdo a mais que a gente não aborda, né, na graduação, é um assunto de pós-graduação. Aí a gente falava, o pessoal está fazendo muitos elogios, eu estou muito feliz, um coraçãozinho para a jornada. Guto! E é um assunto muito, a gente gosta, né, Guto? A gente já estudou bastante isso e quer trazer para vocês. Eu não tenho equipamento desse, eu tinha para pesquisa, mas o pessoal está comprando, né? Quem tem dinheiro está comprando. Se vocês olhavam nas redes sociais, e agora vocês já sabem tudo de laser, tá bom? Um beijo, a cara do... 1 hora, pelo menos você já sabe que ele existe, né? Tá bom? Obrigada para vocês. E agora, como é que faz aqui para sair, Guto? Deixa eu tirar uma foto aqui de vocês, deixa eu tirar um print aqui, fazer assim, ó. Print screen aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima palestra. E aproveitem a jornada. Feliz Dia dos Dentistas para nós, tá bom? Um beijo. Tchau. Alerta de calendário. Diagnóstico das disfunções. Meu Deus, o computador está falando para outra.
Isso, Live Meeting, né, Guto? Live Meeting? Então, não sei, eu sei que o pessoal tem outro link, pode ir para outra sala, hein, gente? Encontro vocês lá.